Pensei, irmãos, primeiro domingo do ano, dia 1º, como disse o presbítero Ricardo, primeiro dia da semana, dia do Senhor. Nós não poderíamos iniciar o ano sem olharmos para as bênçãos do Senhor Deus. Eu penso que as bênçãos de Deus, elas se renovam a cada manhã. A misericórdia, ela acontece dessa forma, promessa que o Senhor nos fez e que se cumpre cabalmente todos os dias. Deus renova sobre nós a sua misericórdia. E as bênçãos de Deus, elas se renovam ao nosso coração. Nós podemos recorrer à palavra e olhar para textos que revelam as bênçãos do Senhor. Eu queria nesta noite te convidar a olhar para o livro de Números, capítulo 6, texto que vocês conhecem, os irmãos sabem da relação que eu tenho com essa bênção, pois dominicalmente eu abençoo a igreja antes da bênção apostólica com esta bênção sacerdotal. Uma relação íntima, de entender as nuances do texto, de entender o que é que Deus quer nos ensinar. E eu queria nesta noite olhar para esta bênção, eu queria esta noite iniciar primeiro domingo do ano te abençoando, meu irmão, em nome de Jesus. Abençoando sua vida, abençoando sua família, abençoando a sua casa, colocando a tua vida diante do Senhor Deus. Repito, as bênçãos de Deus não podem ser adquiridas longe do Senhor. É no Senhor, é alicerçados no Senhor. Vamos ler a palavra, irmãos. Iremos ler juntos do verso 22 ao verso 26. Toda igreja. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, e dir-lhes-eis: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Maravilhoso Deus, que palavra abençoada. Que texto renovador. Esperança do nosso coração, ela é renovada quando nós fitamos os nossos olhos em Ti, em Tuas promessas, em Tua palavra, que está aqui para nos ensinar. Por esta razão eu rogo ao Senhor, o Senhor, que através do Espírito Santo, que é mestre por excelência, nos ensine nesta noite, Senhor, que possamos extrair do texto santo, sagrado, aquilo que será importantíssimo para a nossa caminhada em 2023, ó Senhor. Abençoa-nos, fala conosco, ministra, usa-me como instrumento em tuas mãos, para a glória e o louvor do teu nome. Seja bendito o teu nome para sempre. Aleluia. Amém, Senhor. Glória a Deus. Querido irmão, continua com a Bíblia aberta. Os irmãos estão acostumados nós sempre estamos expondo o texto, porque nós entendemos que o texto fala por si só. O texto não precisa de arranjos e complementos. O texto é a palavra de Deus. E eu entendo, e nós entendemos que quando a palavra está aberta, está sendo exposta, o próprio Deus quer nos ensinar. O próprio Deus deseja trazer ao coração de todos nós ensinamentos. E o texto que lemos nesta noite traz ao nosso coração esta certeza, irmãos, de que precisamos fitar os nossos olhos em Cristo, no Senhor. Precisamos fitar o nosso coração em Deus. Eu sei, irmãos, a rigor, todos nós, quando iniciamos um ano, nós projetamos, nós sonhamos, nós idealizamos. Eu disse certa vez aqui na igreja que é muito bom sonhar, projetar. Você projeta pessoalmente, você projeta familiarmente. Projetar mobiliza-nos, anima-nos, fortalece-nos. Um coração que não sonha, um coração que não projeta, um coração que não idealiza, é um coração, por certo, letárgico, triste, desanimado. Em contrapartida, uma alma que sonha, uma alma que deseja, uma alma que tem projetos, uma alma que tem idealizações, uma alma que
pontua, eu quero daqui a um ano realizar isso. É um coração animado, renovado, feliz. Isso se aplica a todas as áreas das nossas vidas, irmãos. Conversa com um sacerdote de um lar, que ele sonha para a casa dele, que ele deseja para a família, que ele tem projetos, que ele diz assim para os filhos, para a mulher: queremos daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos. É uma família mobilizada, animada, projetada para algo que poderá ou não acontecer no futuro, porque o futuro a Deus pertence. Nós cremos assim, amém, meus irmãos? Mas um coração que projeta é um coração animado, irmãos. O contrário é verdade. Conversa com alguém que diz assim: eu deixo a vida me levar. Não pense naquele cantor, tá certo, meu irmão? Deixa a vida me levar. Já diria o poeta: vida. Pastor está aqui, ninguém canta, né, gente? Ninguém sabe que música é essa, pastor. Deus está vendo. Leva. O que acontecer, acontece. Há uma expressão que é assim, comamos e nos alegramos, porque amanhã. E vocês sabem, né, gente? Veja, igreja abençoada, graças a Deus, Senhor. Conserve essa igreja assim em 2023. Glória a Deus. Comamos, nos alegramos, amanhã morreremos. É uma ideologia de vida que traz ao coração alguns percalços, desânimos. Conversa com uma pessoa que não deseja uma amanhã melhor, que não tem esperança. É provado, irmãos, provado. Se você ler alguma literatura que trata sobre doenças psicossomáticas, você irá descobrir que muitas enfermidades, elas são produzidas em nosso ente mental, na mente. E aí eu não estou desconsiderando as enfermidades, elas existem, mas há pessoas que desanimadas, desacreditadas, elas aceleram esse processo, ou elas destacam muito mais esse processo. É verdade que outras enfermidades virão também. Mas é fato, irmãos, quando nós olhamos para uma pessoa que deseja, que sonha, que é esperançosa, essa pessoa que é crente, que conhece a Deus, que nasceu de novo, que tem um Espírito Santo de Deus, precisa olhar para a bússola da sua existência, que é a palavra, que é a nossa regra de fé. Eu não sei quais foram os seus projetos para 2023, eu não sei o que você projetou, ou se você não está projetando, mas eu estou aqui hoje à noite para lhe dizer: olha para a palavra, olha para o que Deus quer nos ensinar durante todo este ano. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer projeto novo, consulta a palavra, diga assim: Deus me ensina, Deus mobiliza o meu coração, escraviza o meu coração para a tua palavra, mostra-me o que eu desejo, o que eu preciso fazer, não o que eu desejo fazer, mostra-me. Eu quero ter um coração submisso à tua vontade, em nome do Senhor. Por esta razão eu fui levado nesta noite a trazer essa palavra como primeiro domingo do ano, desse texto base que é conhecido como a bênção sacerdotal. Certa vez eu disse aqui na igreja que esta bênção sacerdotal, ela é objetiva, gradativa e completa. Se você estuda esse texto e de maneira muito pontual, você irá perceber que ela é muito objetiva. Deus tem propósitos com essa bênção. O texto, as palavras, elas não estão soltas no texto. E você vai entender isso. A palavra é objetiva, Deus tem propósitos. A palavra aqui, ela é gradativa, um processo de crescimento no texto que em muitos momentos nós entendemos o que Deus quer nos dizer através do seu Santo Espírito, que quando Ele nos diz, Ele quer abençoar, Ele quer guardar, Ele quer proteger, Ele quer guiar, Ele quer fazer resplandecer. Há um processo gradativo e pedagógico aqui nesse texto, que muito nos ensina, mas é um texto completo. Não precisa de complementos, não precisa de arranjos, não precisa que eu
traga coisas novas ao texto, para que essa bênção, quem sabe incompleta, fique completa. Ela é completa, porque aquilo que Deus tem para os seus filhos é bênção completa. Eu estou aqui para lhe dizer, para a tua casa, o que Deus tem para você é completo e perfeito. Aleluia. Nós não desfrutamos muitas vezes porque somos desobedientes. Há uma palavra no texto que eu acho fantástica. Provérbios. Guarda o teu coração, porque dele procede. Procede o que, queridos? Bênçãos, sabedoria. Guarda. Provérbios irá dizer também: guarda o teu coração, para não pecar contra Deus. Nós entendemos isso, irmãos. O que Deus tem para a gente é completo. Mas qual era a função? Vamos entender aqui historicamente, irmãos, qual era a função do sacerdote. O sacerdote tinha como primazia, como prioridade em seu ministério, zelar pela vida espiritual do povo. Ele zelava, ele tinha cuidados com a vida espiritual do povo. O sacerdote não estava apenas para cumprir ritos religiosos. O sacerdote era levantado por Deus para cuidar da vida espiritual do povo. Que privilégio, irmãos. Que bênção. Que função honrosa. Eis a razão pela qual o sacerdócio é uma bênção de Deus. Quem o aspira algo honroso. E aí, um adendo, irmãos. Via de regra também, os pais ministram assim para o filho: eu quero que você seja médico, eu quero que você seja engenheiro, eu quero que você ganhe muito dinheiro. Mas a rigor, normalmente nós não encontramos os pais falando assim: eu quero que meu filho seja um pastor. É verdade ou não é, gente? Tudo Deus, menos isso. Parece que é um pecado que a pessoa vai carregar. Deus tudo, eu quero tudo para meu filho, mas pelo amor de Deus, pastoreio não. Que privilégio, irmãos. Poder aspirar o sacerdócio era um privilégio aqui, desde o Velho Testamento. Chama a sua atenção, de servir no altar, de ministrar no santuário. Mas além disso, irmãos, o sacerdote, nós entendemos isso, ele estava ali para abençoar, para ser boca de Deus. E aí nós estamos diante de um texto que nos fala sobre isso. Um texto que, quem sabe, de maneira inadvertida, eu imagine que não é um texto aplicável para nós hoje, mas eu lhe digo que esta bênção pode ser usada hoje em dia, pois nós pertencemos ao Israel espiritual, nós somos o povo de Deus. Foi Paulo que falou lá em Efésios, capítulo 1, versículo 3, que Deus traria para a gente toda sorte de bênçãos espirituais. Seja bendito o nome do Senhor Deus. Através de quem? De Cristo. Por intermédio de Cristo Jesus, nós podemos nos apropriar de todas as bênçãos espirituais ministradas ali mesmo no contexto do Velho Testamento. É interessante, irmãos, porque quando nós olhamos para esse texto, por isso que nós podemos nos apropriar algumas verdades aqui que é interessantes, ainda a título de informação, para trazer luz ao nosso coração nesta noite. Porque veja, quando nós estudamos a bênção sacerdotal, nós iremos perceber que há o uso triplo do nome do Senhor, sugerindo aqui que o nosso Deus é uma trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Fazendo o que, pastor? Apontando para a bênção apostólica. Há uma relação, há uma unidade no texto sagrado, irmãos, porque a bênção sacerdotal apresenta essa relação tripla aqui, dessa trindade abençoada e maravilhosa. A bênção apostólica também é assim, irmãos, porque se você olhar para o texto que nós lemos nesta noite, por 3 vezes usa-se a expressão Senhor. Verso 24, o Senhor te abençoe. Verso 25, o Senhor faça resplandecer. E no verso 26, o Senhor sobre ti levante o rosto. Se você estuda a bênção apostólica registrada ali em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, está escrito: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito
Espírito Santo sejam com todos vós. A presença da Trindade, olha que coisa fantástica, reveladora. Há uma relação da Trindade com o seu povo. Seja bendito o nome do Senhor. Quem sou eu, irmãos? E a Trindade resolve se relacionar com a gente. Quem sou eu? Vocês percebem, irmãos, que coisa fantástica isso. O Deus Pai, Deus Filho, o Deus Espírito, todos imbuídos em um projeto de amor para com seus escolhidos. Seja bendito o nome do Senhor. Que bênção, que maravilha, como é bom iniciar 2023 entendendo isso. Deus se importa com o meu coração, aleluia. Deus se importa com a minha vida. Deus olha para a minha família, irmãos. Outro fator importante, ainda a título de informação para a gente, é que na bênção sacerdotal, ainda além dessa realidade da Trindade presente, nós percebemos aqui que os pronomes dessa bênção, elas estão no singular. Os pronomes estão no singular, o que indica que a bênção de Deus é de caráter pessoal. Lembrem-se, o sacerdote estava para abençoar o povo, mas a relação de Deus é pessoal. Nós estamos também numa coletividade aqui hoje à noite, mas Deus fala com cada pessoa de maneira pessoal. Deus sabe como nos tratar, irmãos. Deus sabe como mudar o nosso coração. Vocês já ouviram a expressão, hoje a pregação foi para mim. Olha que egoísmo. Foi para você, foi para você, foi para mim. Começou primeiramente para o pregador. Mas Deus trata de maneiras diferentes. Porque nós somos diferentes, a mensagem é a mesma. Eu já ouvi algumas vezes, irmãos, parece que o culto hoje todinho foi para mim. Primeiro que o culto é para Deus, tá, irmão? Vocês entendem assim também, amém? Mas é vício de linguagem, pastor. O culto foi todinho para mim. Olha que autoridade estava aqui com a gente hoje. O rei é Cristo. E Ele que está sentado no trono. E nós nos reunimos no templo para glorificar o seu nome, aleluia. Por misericórdia, Ele fala com a gente. Os pronomes estão aqui de maneira muito clara, no singular, para dizer, eu trato vocês de maneira pessoal. Mas vejam, quando nós estudamos o texto, há um pronome, no plural, lá no versículo 27. Olha comigo lá, versículo 27. O texto diz lá, eu os abençoarei. Vocês estão comigo aí, amém, irmãos? Eu os abençoarei. Veja a lógica do texto, que lógica fantástica, maravilhosa. Deus abençoa a nação ao abençoar os indivíduos. Ao abençoar a nação, abençoa também o mundo. Deus prometeu a Abraão, te abençoarei, se tu uma bênção. Quando Deus me abençoa, eu sou instrumento de Deus na vida de outros. Por isso que o texto, a bênção termina de maneira coletiva, eu os abençoarei. Quando a igreja está sendo edificada, abençoada, alimentada com a palavra, toda uma sociedade é de maneira maravilhosa influenciada. A mudança tem que começar a partir de nós, a partir da palavra. Seja bendito o nome do Senhor. Glória a Deus por isso. A bênção sacerdotal está aqui para nos dizer isso. Eu os abençoarei. Você quer um 2023 abençoado, meu querido irmão? Olha para essa bênção. Diga assim, Deus, esse é o meu projeto para 2023. E aí, esse texto, dito o que acabamos de dizer, nos apresenta 3 lições abençoadas. Eu quero deixar para a gente aqui. A primeira lição é que há uma necessidade da bênção de Deus sobre nós. Eu vou repetir para você, há uma necessidade da bênção de Deus sobre nós. O texto diz lá no verso 24, o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Primeira coisa que esta bênção me ensina, eu quero deixar como palavra de Deus para o teu coração em 2023,
3, é que nós necessitamos da bênção de Deus. Lembra o que eu falei? Não é pular ondas, não é vestir branco, não é colocar amarelo, não é colocar vermelho. Eu caso esse ano, bota um vermelhão lá, que vai aparecer um varão, uma varoa de Deus para a minha vida. Não, irmãos, nós precisamos e necessitamos da presença daquele que de fato nos abençoa e daquele que de fato nos guarda. A nossa confiança está no Senhor e os meus olhos estão postos no Senhor. Eu posso descansar em Deus. Ele de fato é o meu socorro e o meu abrigo em todos os momentos da minha vida. Seja bendito o nome do Senhor. Há uma necessidade de Deus no coração da gente. Há muitas pessoas, irmãos, que confiam em deuses, em pedra, em gesso. O Salmo 115 irá dizer o salmista que tais deuses, eles não passam de fabricação humana. E tem gente que confia, descansa e lança uma fé cega. Outros confiam nos bens materiais e riquezas. Eu não sei, irmãos, eu acho que aqui não acontece, graças a Deus. Mas eu vou falar mesmo assim, mas tem gente que esperou ganhar o jogo da virada. Se você está rindo, mesmo no seu coração, você está se entregando, meu irmão. Não vou nem olhar, viu, porque... E certa vez eu disse aqui na igreja, esse jogo da virada, eu vou dizer, ele é prejudicial, irmãos. Porque ele acontece antes do culto da virada. E tem gente até que chega triste na igreja porque não ganhou o jogo, irmãos. Rapaz, Deus, eu orei tanto. Irmãos, isso não traz felicidade ao coração. Ah, pastor, quer dizer que dinheiro não é bom? É bênção. É mais do que bom, é bênção. É dádiva. É provisão. É cuidado. Mas o meu coração não pode se valer de tais coisas. Eu tenho uma necessidade da bênção de Deus sobre a minha vida. E sabe o que Ele está me dizendo para mim e para você hoje? Primeiro domingo de 2023, eu te abençoo e eu que te guardo. Seja bendito o nome do Senhor. A confissão de fé vai tratar sobre o Deus da provisão. Fantástico esse capítulo da confissão de fé do Westminster. Estuda lá depois, querido. É o Deus que cria, governa, sustenta. Ele cria, governa e sustenta. Tudo provém dele. Não cai uma planta, uma folha de uma árvore se ele não permitir, se ele não quiser. Acabou, irmãos. Ele vai nos ensinar em Mateus capítulo 6 que ele que alimenta os pássaros, eles nem trabalham. Ele vai dizer, olha, nem Salomão se vestiu como este jardim. Deus é aquele que é o Deus da provisão. Você quer ser abençoado em 2023? Fita os teus olhos em Cristo Jesus. Fita os teus olhos naquele que de fato pode nos abençoar. Seja bendito o nome do Senhor. A quem cegamente também lance os seus anseios espirituais, sua segurança aos líderes. Quem vai tratar sobre isso é Jeremias. Depois você estuda em casa, capítulo 6 de Jeremias, especificamente versículo 14. Tem gente que cegamente lança os seus anseios sobre o líder espiritual. Eu disse certa vez aqui na igreja de uma história, né, irmãos? Eu não sei se essa história de fato é verdadeira, mas eu ouvi. Eu disse aqui na igreja certa vez, que alguém disse assim, olha, eu gosto tanto desse pastor, que se ele for para o inferno eu vou com ele. Irmã, misericórdia mesmo. Então eu fiquei escandalizado também, como a irmã ficou ali. Se ele for, eu gosto tanto desse pastor, vai-te embora. Eu vou para o céu. Tem gente que é assim, irmãos, que lança seus anseios sobre o líder, sobre a referência. Aqui eu não quero desvencilhar das responsabilidades que um líder tem. Quem foi chamado por Deus é para ser exemplo. O evangelho tem que ser lido através das nossas vidas. Eu sou paradigma enquanto líder, mas olha aqui para mim, em nome do Senhor Deus, fita os teus olhos em Jesus. Sabe por quê? É porque Ele te abençoa. É porque Ele vai te guardar de todos os males deste mundo que jaz em trevas. Seja bendito o nome do Senhor para sempre. Há uma necessidade
da bênção de Deus sobre nós. Há uma segunda verdade que nós encontramos no verso 25. Há uma necessidade, além da bênção, há uma necessidade de comunhão com Deus. Olha para o verso 25. O texto irá dizer, não apenas da bênção, mas eu preciso ter intimidade com o Senhor da bênção. Olha o verso 25, meu irmão, o texto diz: o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Aleluia. Há uma necessidade de comunhão com Deus. Eu não sei como foi a sua comunhão com Deus o ano passado, mas em 2023, irmãos, eu quero lhe dizer que a maior necessidade do homem é cultivar um relacionamento saudável com Deus. As outras coisas vêm a reboque, irmãos, vêm como bênção, como plus, como dádiva. A coisa melhor do mundo é ter relação com Deus, é ter intimidade com Deus, é conhecê-lo. E pastor, como eu posso conhecê-lo? Lendo a palavra, amando a palavra, vivendo a palavra, engravidando da palavra todos os dias, passando por esse processo de intimidade com a palavra, porque ela que nos equipara, ela que nos abençoa, ela que nos mostra o norte. Eu preciso ter intimidade e comunhão com Deus, irmãos, e eu preciso colocar isso como objetivo de vida, em nome do Senhor. Comunhão com Deus. Eu estou lendo um livro, irmãos, que eu ganhei no aniversário de 20 anos, já até coloquei aqui, dei uma printada aqui, printei aqui uma parte do capítulo que eu estou lendo. São orações, esse livro, extraída do livro. Eu quero até deixar como indicação, irmãos, que livro fantástico. O nome do livro é O Vale da Visão. E o que é o Vale da Visão, pastor? O Vale da Visão é uma coletânea de orações de homens piedosos, daquele contexto ali do século XVI e XVII, naquele movimento que foi um fenômeno, chamado movimento puritano, que se estendeu, é verdade, irmãos, até o século XIX, porque há quem defenda que Charles Spurgeon foi o último dos puritanos, se estende até esse século XIX, mas nessa coletânea de orações nós encontramos orações profundas, de homens que tinham intimidade com Deus, intimidade com o Pai, pessoas que de fato conheciam, são tratados de intimidade com Deus. Eu aqui printei uma dessas orações, irmãos, permitam-me, veja que oração, isso é uma oração, irmãos, de um deles. O tema da oração, Deus é tudo. Olha que comunhão com Deus. Olha o que ele diz: ó Deus, cuja vontade a tudo vence, não há conforto em coisa alguma, a parte de alegrar-me em ti, e estar engajado em teu serviço. És tudo em todos, e tudo que é prazeroso para mim, nada mais é do que aquilo que fizeste. Tua vontade, Senhor, sobremodo me agrada, seja qual for, venha a ser o que for, com respeito a tudo. Que coisa fantástica, irmãos. Vejam, às vezes nós vivemos uma relação de meninos mimados com Deus, que diz assim: Deus, eu decreto, eu não aceito. Você já ouviu essa expressão? Não aceito o que Deus fez com você. Que é isso? Quem tem intimidade com Deus diz: Deus, eu aceito tudo que provém de ti, seja qual for a decisão, eu entendo que tudo está em tuas mãos. Seja bendito o nome do Senhor. A oração continua, tá, irmãos? Mas eu vou parar por aqui. Que intimidade, irmãos, que comunhão. Que crente que está alicerçado sobre a rocha. A comunhão com Deus, irmãos, é o objetivo dessa ministração aqui da bênção sacerdotal. E se você fizer um paralelo, a bênção apostólica, você encontra lá também. Lembrem-se o que diz a bênção apostólica: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo sejam com todos vós. Intimidade. E ele diz no verso 25, texto que lemos: o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. O Senhor
tenha misericórdia de ti. O que você deseja para 2023? Essa é a segunda orientação que o texto me apresenta. Tenha intimidade com Deus, tenha comunhão com Deus. Quanto tempo você tem passado em oração com Deus? Quanto tempo você leu a Bíblia? Tem aqueles programinhas de leitura da Bíblia. Tem gente que começa em janeiro, né? Vou ler a Bíblia inteira esse ano. Aí até começa a marcar bonitinho lá, né? Canetinha trabalhando, 2 capítulos por dia. Daqui a pouco a canetinha é esquecida, a tinta acaba, seca. Aquele guia de leitura anual é guardado. Querido, coloca isso como propósito. Leia a palavra. Não fique satisfeito apenas em ouvir a palavra no templo. Leia a palavra, estude a palavra. Sabe por quê? Porque diz a palavra é lâmpada para os meus pés. E é o que? Luz? Palavra. Eu não quero andar cegamente nesse mundo. Eu não quero andar desorientado nesse mundo que é trevas. Há uma expressão poética, mas profunda. Luz para os pés, revelando-nos que nós nem conseguimos enxergar aquilo que está tão próximo da gente. Eu já disse aqui na igreja, vai para uma fazenda que não tem energia elétrica. Você não consegue, tem medo de pisar. Você já passou por isso? As mulheres, né, tem medo de sapo, uma coisa assim. Fica pisando com medo. A palavra ilumina. Não apenas o que está próximo da gente, que nós nem conseguimos enxergar, mas é luz, projeta 2023, comunhão com Deus, luz para o meu caminho. Seja bendito o nome do Senhor para sempre, aleluia. Mas o texto termina, irmãos. Há uma necessidade de Deus, há uma necessidade de comunhão com Deus, mas olha como o texto termina, irmãos. Há uma necessidade de paz. Quem deseja paz? Eu desejo para a minha vida constantemente paz. Há uma necessidade de paz. Vamos ler juntos para a gente fechar. Versículo 26, bem forte, irmãos, em nome do Senhor. Toda igreja. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Glória a Deus, irmãos. Há uma necessidade de paz. Nós sabemos teologicamente, biblicamente, que o pecado nos afasta de Deus. O que acontece na prática? Guerra espiritual. Aquele que é o príncipe da paz, o Emanuel, que ouvimos nessa madrugada agora, o Emanuel, Deus conosco, ele nos traz paz, irmãos. Tem coisa melhor do que viver em paz, e paz é muito mais do que a ausência de guerras, de lutas, de embates. Essas coisas virão, irmãos. Se você entrou na igreja para se livrar em 2023, quem sabe você tem procurado a igreja para não ter mais guerra. Nós enfrentaremos guerra, mas há um Deus que nos diz: eu posso lhe dar paz, aleluia. Ele é o príncipe da paz. Há uma necessidade de paz. Lembrem-se, voltando aqui à ideia do pecado, o que o pecado faz com o homem? Tira a paz. Quem sabe 2022 foi marcado pelos dissabores da vida. Você não está em paz, quem sabe? Algumas coisas que ficaram pendentes, algumas outras como fruto da sua desobediência. Quem sabe? Deus sabe. Você foi desobediente, você não procurou a Deus, você não o consultou através da palavra, você não orou, você tomou a frente. E depois que a crise estava instaurada, você disse: Deus, resolve agora, me dá paz. Ele vai resolver, irmão, mas você vai colher os frutos da sua desobediência. Mas é hora de reparar isso, dizendo: Deus, me ajuda, me dá paz, me dá discernimento, me orienta, me guia. E como é que eu posso ter paz no coração? Vivendo o que de fato nos diz Hebreus 12, de 1 a 3, que diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo, aleluia. Paz está intimamente ligado àquela comunhão que falamos no ponto 2, irmãos. Eu preciso ter paz, eu preciso buscar a paz. Cristo é a minha paz. Eu quero deixar essa palavra para o teu coração, quem sabe que está em meio a guerras pessoais, emocionais, mentais, quem sabe guerras familiares. Você entrou o ano: ó pastor, minha casa é um verdadeiro
quartel do exército, uma guerra, uma luta constante, todo mundo armado lá, todo mundo numa luta constante. Há alguém que disse assim de maneira poderosa: se o Senhor não edificar a casa, em vão será todos os processos de trabalho nessa casa. Convida Deus para ministrar paz à tua família em 2023, em nome de Jesus. Paz. Você quer um ano abençoado, irmãos? Faça conforme o apóstolo Paulo escreveu, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que nos diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas. O Deus da paz pode mudar toda e qualquer circunstância. Você crê nisso? Diga amém. Eu creio. Deus pode fazer isso. Essa é a palavra de Deus para a gente. Primeiro domingo de 2023. Qual é o seu projeto de vida? Está aqui um bom projeto de vida. Tenha fome de Deus, tenha comunhão com Deus e tenha a paz de Deus como árbitro do teu coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor.